O que fazer depois de um pecado? O que fazer depois de pecar? Você já parou para pensar nisso? Depois que você comete um erro, o que você tem que fazer? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Você vai errar. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Você vai pecar. Aliás, nós não vamos pecar apenas. Pergunte por quê? Porque nós já nascemos pecadores. Pergunte, como assim? A natureza que habita dentro de mim e dentro de você, Paulo o apóstolo escreveu em Romanos, que é o pecado. Então nós não vamos pecar para se tornar pecadores. Nós só pecamos porque já somos pecadores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu e você já nascemos carregando o pecado dentro de nós, na nossa alma. E então o que nos difere não é se nós pecamos ou não pecamos, porque todos nós já carregamos essa natureza dentro de nós. O que vai te diferenciar do seu amigo, aquele amigo que vai alcançar todas as coisas, ou aquele outro amigo que não vai alcançar nada de você, é o que cada um de vocês vai fazer depois de pecar. Não se vocês são pecadores ou não. Porque sabe o que a Bíblia diz? Pergunte o quê? Que a todos nós, Cristo Jesus, o Senhor, nos encerrou como desobedientes e pecadores. Olha como isso é poderoso. Será que dá para colocar na tela aí? É Romanos capítulo 11, verso 32. Na verdade diz que Deus encerrou eu e você, nós, toda a humanidade, como desobedientes. O que isso significa? Que como Ele queria agir com a sua misericórdia, como Ele queria agir com a sua graça, Ele primeiro nos considerou todos como pecadores. Levanta a sua mão assim pro alto e fala assim: eu sou um pecador. Isso poderia ser uma coisa totalmente negativa. Isso poderia soar para você como algo totalmente pejorativo. E deixa eu te falar, mas tem uma boa notícia para você. Pergunte qual? A continuidade do versículo. Para exercer misericórdia para com todos. Então você só foi encerrado como desobediente por Deus, para que Ele pudesse oferecer para você misericórdia. Porque se você não fosse um pecador, não necessitaria da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Você consegue entender isso? Diz um amém. Então o que vai diferir de você para o fulano que está do seu lado? Para a pessoa que está do seu lado? Pergunte o quê? Como vocês vão agir depois do pecado? Porque vocês vão pecar. Vocês vão falhar. Eu vou falhar. Eu já falhei. E ainda tenho certeza, irmão, que vou falhar muito. Só que o que eu faço depois desse pecado que vai determinar para onde eu vou. Então você precisa estar preparado para que quando você cometa um erro, você saber o que fazer. Quem conseguiu pegar, diz um amém. Agora olha isso aqui como é interessante. Existe alguns tipos de pessoas quando acontece um pecado, quando acontece um erro. E eu coloquei aqui uma pergunta: quem é você depois do pecado? Como que é a pergunta? Agora coloca na primeira pessoa. Quem sou eu depois do? Quem será você depois que você errar? Depois que você pecar? Quem é você quando você erra com seus pais? Quem é você quando você erra com a sua mãe? Com seu pai? Quem é você quando você falha com seu amigo? Quem é você quando você falha com uma pessoa que você ama? O que você faz? Como que você age depois de falhar? Qual que é a sua primeira reação? O que você pensa? O que passa na sua cabeça, no seu ser? Para pensar a última vez que você precisou pedir desculpa para o seu pai ou para sua mãe. Como que você reagiu quando você soube que errou? O que surgiu no seu coração? Porque deixa eu te dizer uma coisa, e aqui eu começo a pregar, tá? Você não revela quem é você nas belezas da vida, nas coisas boas da vida. Você vai revelar quem de fato você é quando você cair e pecar. O pecado não te revela. O que você faz depois dele que te revela. Porque pecado por pecado, todos nós somos pecadores. Então o problema não está aí. O problema está o que eu faço quando eu erro. É isso que vai despertar em mim o meu verdadeiro eu. É isso que vai mostrar quem de fato eu sou. É quando eu erro, é quando eu falho, é quando eu falo que eu não deveria, é quando eu faço o que eu não deveria. E aí sim eu vou mostrar quem de fato sou eu.
Aí sim eu vou mostrar se de fato eu estou crendo na graça de Deus. Aí sim eu vou mostrar se eu sou humilde. Aí sim eu vou mostrar se eu tenho a beleza de chegar assim e falar para você: você me desculpa? Ou se eu sou orgulhoso: que desculpa o quê? Falho mesmo, sou um ser humano. Tá vendo? Já começa a se revelar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você errar e você souber do seu erro, naquele exato momento você vai ser revelado. E a pergunta é: quem é você depois de pecar? Quem é você depois de falhar? Você sabe que eu, como líder, o que eu mais faço é atender pessoas. É o tempo todo conversando com o adolescente. E a maioria dessas conversas é resolvendo um problema que eu não criei, que eu não tive nada a ver com isso, ok? Mas que é meu encargo, minha responsabilidade, ajudar esse adolescente, ajudar essa pessoa a resolver esse problema. E na maior parte deles, o adolescente errou. Na maior parte dele, ele falhou. Sabe qual que é meu desafio? Pergunte qual. Mostrar para ele que ele é o errado. Porque ele nunca aceita que ele é o errado. Ele nunca aceita que ele falhou. Ele sempre coloca uma justificativa, sempre tem alguma coisa para falar. Vou fazer a pergunta de novo: quem é você depois de pecar? Quem é você depois do pecado? O que você faz depois do pecado? Existe algum tipo de pessoa? Pergunte: qual é o primeiro? Pergunta a vocês aqui: qual é o primeiro? Pergunta a vocês aqui: qual é o primeiro? Pergunta a vocês aqui: qual é o primeiro? Tá todo mundo fraco? O que está acontecendo? Vocês querem aí? Vocês querem aí? Pergunte vocês. Gostei desse lado aqui, hein? O primeiro é o fujão. Depois que ele erra, ele descobre. O que ele faz? Ele se esconde, é o fujão. Olha para quem está do seu lado falando: você que é o fujão? Aí, eu descobri que meu pai vai me pegar. Aí ele ouviu o barulho do carro do pai dele, corre pro quarto e tranca. Tô dormindo. Fujão. Irmão, quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Eu lembro, meu pai tinha um cadete 9,6. Ou seja, o cadete era mais velho que eu. Aliás, ele tem até hoje. Pela graça de Deus, eu dei um carro novo para ele. Mas desde quando eu me entendo por gente, ele tem um cadete. Corvinho. Da cor da blusa da Mel. Cadê a Mel? Coloca a luz nela ali, dá pra colocar? Ela ali, ó. Mostra aí, da cor dessa roupa da Mel, lá. Esse vinho aí. Aí veja. Eu lembro que eu estourei o cano jogando bola. E meu pai já tinha falado pra mim não jogar mais bola naquele lugar, porque poderia estourar o cano. Mas como eu era muito obediente, era lá que eu estava jogando com meus amigos. Né? E aí estourou justamente o cano. Então, qual que era meu desespero? Pergunte qual? Ouvi o barulho do cadete. Porque quando eu ouvia o barulho do cadete, eu sabia, meu pai chegou. E aí, irmão, naquele dia eu só ouvi o barulho do cadete. O motor fazia fazia assim mais ou menos. Aí eu falei: mano, meu pai chegou. Tentei fingir que estava dormindo, mas não deu muito certo. Deixa eu te falar, se você depois que pecar correr, Deus vai te achar. Eu vou te provar na Bíblia, estou te falando. Dá para colocar em Gênesis capítulo 3, no verso 8? Você está comigo aí? Diz um amém então. Amém. Vamos ler lá? Cadê? Gênesis capítulo 3, verso 8. Olha lá, a galera já colocou o ponto de interrogação. Vamos aplaudir a Jesus? Nós temos os voluntários mais apaixonados da face da terra. Olha lá, olha lá. Será que dá para pegar um microfone para alguém me ajudar a ministrar aqui? Quem quer ler uns versos aqui? A Júlia Souza? Vai lá então, Ju. Gente, a Júlia Souza nada mais é do que a nossa nova head. Você pode aplaudir a Jesus? Ela está liderando a nossa equipe da gestão agora, pega. Tá ouvindo, Ju? Tá ouvindo aí, Ju? Tô ouvindo, posso ler? Pode ler. Quando o homem e a sua mulher ouviram ao som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Tá vendo o que eles fizeram? Eles correram, porque eles não estavam atrás. Então eles fugiram, fujão. E aí se esconderam. Deixa eu ver se eu consigo se esconder. Vê? Depois do pecado, eles correram de Deus. O que eles fizeram? Correram de quem? Só que perceba que eles não deveriam ter corrido de Deus. Eles deveriam ter corrido para Deus. Vou dizer de novo. Eles não deveriam ter corrido de Deus.
Eles deveriam ter corrido para Deus. Porque é isso que se espera daquelas pessoas que erram. É isso que se espera das pessoas que pecam. Não é que corram de Deus, mas é que corram para Deus. Quando você falhar, você não pode fugir da igreja. Quando você falhar, você não pode fugir das pessoas. Quando você falhar, você não pode se esconder. Quando você falhar, é a hora de você aparecer e você dizer: eu realmente errei, mas eu me arrependo. Deixa eu te dizer, qual que seria a história de toda a humanidade se Adão e Eva tivessem reconhecido o seu erro? Eu não sei como que seria. Certamente consequência teria, porque Deus é justo. Mas eu tenho certeza que a gente não estaria aqui. Deus teria feito coisa muito melhor. Você consegue entender, sim ou não? Então olha para mim. Não seja um fujão depois de pecar. Segundo tipo de pessoa, quem quer saber? É o justificador. Você quer conhecer o justificador? Coloca aí no verso 12. Lê aí para nós, Ju, no verso 12. O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo que me deu do fruto da árvore e eu comi. Vê isso aqui. Deus questionou Adão. Dá para voltar um verso aí? Verso 11. Olha lá, Deus perguntou. Vai lá, Ju. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? Em outras palavras, o que Deus está falando? Você pecou? Você desobedeceu? Porque eu falei para não fazer, você fez? Aí o que se espera de Adão? Se espera que ele se dobre diante de Deus e fale assim: ó, me perdoe. Só que ele resolveu falar alguma coisa. Pergunte, o que é isso? Justificar. Tem gente que depois de errar, depois de pecar, o que ele quer fazer? Justificar. Não, mas é claro que eu errei. É porque minha mãe me criou assim. Ah, mas é óbvio que eu errei. Minha irmã fica na minha cabeça. Mas é lógico, eu fico andando com aqueles meus amigos. Ou seja, a culpa é de todo mundo, nunca é dele. Todo mundo erra, todo mundo falha, ele nunca falha. Sempre a culpa é do outro. Sempre ele coloca e terceiriza a culpa para alguém. Não, é óbvio que eu pequei, né, pô? Também? Vivendo num ambiente desse? Não, é lógico que eu pequei, eu não tive pai. É lógico que eu falhei. Vieram falar para mim que era muito bom. Vê, essa pessoa está o tempo todo se justificando. Pergunte, qual é o problema disso? Que toda pessoa que se justifica, essas pessoas são as mesmas que estão dizendo assim: eu não preciso de Cristo. Pergunte por quê? Porque Cristo na cruz, através do seu sangue, te justificou. E se você está se justificando, você está dizendo: eu não preciso do sacrifício dele. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você errar, todas as vezes que você falhar, seja humilde. Peça perdão. Não fica com desculpas. Porque você está dizendo para Deus: eu não preciso do seu sacrifício. Você está dizendo para Deus: eu errei, mas eu sou autossuficiente. Não devo satisfação para ninguém. Toda vez que você falhar, você for chamado a atenção, quer seja na igreja, na sua casa, no trabalho, quer seja na sua escola, você olha e fala assim: ó, me perdoe, me desculpe, não vai acontecer novamente. Nunca seja o tipo de pessoa como Adão foi. Porque veja, Adão justificou para Deus, jogando para a mulher. E aí quando Deus foi falar com a mulher, sabe o que a mulher disse? Claro, foi a serpente que o Senhor me deu. Toda justificativa que você dá, volta para Deus. Como quem diz, o culpado é ele. Aí eles não pegaram, por isso que eles nem reagiram. Deixa eu te falar, Adão justificou para Deus dizendo que era quem? A mulher. Aí Deus foi na mulher, perguntou para ela jogou para a serpente. Deixa eu te falar, depois da serpente, não tinha mais para quem jogar. Logo ia para o Criador. Então de quem é a culpa? Toda vez que você justificar, você está tendo essas duas posições. A posição de quem não precisa de Cristo e a outra posição de culpar a Deus. Você quer estar em alguma dessas posições? Deixa eu te falar, corra dessas posições. Deixa eu te ensinar mais uma coisa. Ninguém está esperando que você seja perfeito. Aliás, eu falo para os heads, para todos eles que caminham perto de mim: eu já sei que vocês vão falhar comigo. Vocês, aliás, já estão perdoados por aquilo que vocês nem fizeram ainda. Agora, quando eu falhar com vocês, eu vou ter o perdão de vocês? Porque eu não espero a perfeição. A única coisa que a gente espera é sinceridade. Vou dizer de novo, a gente não espera perfeição. A gente espera... O que é sinceridade? É chegar diante de você e confessar. É chegar diante de você e falar suas dificuldades, suas mazelas, os seus problemas. E quando falhar, é chegar diante de você e falar assim: ó, eu errei nisso. Eu não deveria fazer, mas eu fiz. Isso é sinceridade.
O que isso é? Então deixa eu te falar, nunca seja um justificador. Porque toda justificação, ou toda justificativa que você tem, é sem dúvida alguma, uma proclamação para os céus de que você não precisa de Cristo. Que você é suficiente para se justificar. E eu não acredito que você quer ser esse. Eu não acredito que você quer ser essa. Você está aí, diz um amém. Tem o terceiro, você quer saber? Ah, não sei se você quer saber não. Você está curioso? Quem falou? Então eu vou falar para você. O quarto é o soberbo. Dá para colocar aí em Gênesis capítulo 4? No verso 9? Pega o nível de soberba do cara. Ele não vai ser soberbo com um líder. Ele não vai ser soberbo com um amigo. Ele vai ser com Deus. Dá uma olhada lá como é que o cara é. Vai lá, Ju. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Sou eu quem deve guardar o meu irmão? Pegou não? Pegou não? Ele matou o irmão dele, gente. Ó, ele matou o irmão dele. Ele não bateu o irmão, ele matou o irmão dele. E aí Deus foi perguntar: onde está seu irmão? Aí ele todo feridinho, altivo. Como assim? Por acaso sou o protetor dele? Você vê? Nesses momentos, essas pessoas que depois de pecar são soberbas, elas ficam tão bravas que elas querem mostrar para você que ela não está se importando com a sua pergunta, ela não está se importando com você, e ela quer de alguma forma se sobressair na situação. E aí o que elas se tornam? Nervosinhas. Já viu? Mano, eu conheço pessoas assim. Eu não sei se você conhece alguém assim. Ela falha com você e ela para de falar com você. Você já viu alguém assim? Não, ela erra com você e ela te bloqueia. Ela erra com você e fala: ai, também não falo mais com aquele ali. Não, foi eu ou você que falhou, não estou entendendo. Até onde eu sei foi você que falhou. É você que está bravo, eu que deveria ficar bravo. Quem deveria estar bravo nessa situação é Deus, não Caim. Mas tem pessoas que são tão soberbas que mesmo depois de errar, ela ainda consegue ser soberba. Ela consegue ser altiva. Ela consegue ser orgulhosa. Olha aqui para mim. Isso é só fruto da natureza caída dentro do homem. Isso não é o que Deus tem para você. Isso não é o que Deus espera de mim. Você está aí ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você sabe o final dessa história. Mas Caim se deu mal. Mas assim, se deu mal mesmo. Sabe o que a Bíblia diz? Pergunte o quê? Que Deus resiste ao soberbo. Sabe o que é resistir? Levanta aqui rapidinho, mano. Tenta vir falar comigo. Tenta vir me cumprimentar, me dar um abraço, fazer alguma coisa. Continua vindo. Continua vindo. Pergunte: o que eu estou fazendo? Resistindo. Todo mundo que é soberbo, Deus faz isso. 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 Olha aqui para mim. Muito obrigado, irmão. Você não precisa estar nessa posição. Você não foi chamado para estar nessa posição. Então jamais seja uma pessoa que depois de pecar, depois de errar, quer crescer o nariz. Seja humilde. Seja manso. Abaixa a sua cabeça. Respeite a autoridade que Deus colocou na sua vida. Se seu pai falou com você que você está errado, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que seu pai tem mais experiência que você, pô. Ele pode não ser o dono da razão. Ele pode falhar muitas das vezes, mas ainda ele é seu pai. Ainda é a sua mãe. Ainda é a autoridade de Deus para a sua vida. E quando você acha que ele não deve falar na sua vida, sabe o que você está dizendo? Você volta lá no justificador, colocando a culpa em Deus, falando assim: ah, ele não deveria ser meu pai. Ou seja, Deus errou por colocar ele como seu pai. Deus errou por colocar ela como sua mãe. Toda justificativa é você colocar para Deus como culpado. Tá pegando isso, amém? Essa mensagem é forte, não é? Mas essa mensagem, além de ser forte, ela é confrontadora. E ela não vem para causar morte, ela vem para causar vida. Eu vou dizer de novo: essa mensagem não vem para causar morte, ela vem para causar vida. Deixa eu te falar, nós vamos ter uma geração de adolescentes que pode sim até pecar, mas são humildes, são mansas, sabe reconhecer os seus erros, sabe se quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, mas eu me arrependo e eu mudo.
te falar, Deus não está esperando perfeição de você. Ele não te chamou para ser perfeito. Ele vai te transformar em perfeito. Você não precisa ser perfeito para poder estar na presença dele. Você só precisa ser sincero. Você está aí ou não? Quando você estiver na presença de Jesus, você não precisa se apresentar como quem está resolvido na vida, como quem está bem. Não, irmão, só seja sincero. Só fala assim: Senhor, eu sou pecador mesmo. Senhor, eu estou fazendo mesmo. E eu preciso da sua graça. Agora, se eu não posso ser o fujão, se eu não posso ser o justificador, e se eu não posso ser o soberbo, quem que eu devo ser depois de pecar? Pergunta: quem? O quebrantado e humilde. Quem? Humilde. Quebrantado e humilde. Depois que eu peco, eu devo ser? O que é quebrantado e humilde? É você se dobrar diante do Senhor e dizer assim, ó, pequei. É você olhar para alguma pessoa que você falhou e falar assim, ó, eu falhei. Você me desculpa? Será que é tão difícil? Ou será que somos tão soberbos? Tão justificadores? Ou tão fujão? Tá pegando ou não? Dá para colocar na tela aí, por gentileza, é Lucas capítulo 15, a partir do verso 17. Eu vou te mostrar na prática um exemplo que Jesus contou, uma parábola, aonde um jovem, ok? Ele foi justamente quebrantado e humilde. Olha como é poderoso isso aí. Lucas capítulo 15, isso. Vai lá, Ju. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Lê o primeiro verso ali de novo. Quantos empregados do meu pai têm comida O com primeiro, fartura? lá em cima ali, ó. Fala, Caindo em si, olha aí. disse. Fala assim comigo, caindo em si. Você vê que ele estava fazendo tudo o que estava fazendo porque ele não estava nele. Muitas pessoas, quando erram, a gente precisa ter paciência, porque essas pessoas às vezes não estão em si. Elas estão sendo usadas pelo inimigo. Elas estão sendo possuídas pelos poderes das trevas. Elas não estão sendo elas de fato. Eu consigo perceber rápido. Só você olhar para o olho dela. Quando você tem leitura espiritual, você olha para o olho da pessoa, você vê que não é a mesma pessoa. Você quer ver? Esses dias eu cheguei aqui na Reino, os meninos estavam jogando basquete, ok? E um deles eu olhei assim, eu falei, cara, você está diferente. Do nada, ele só veio me comprar. Ele falou, oxe, como assim? Eu sou eu. Quase falei o nome dele. Eu falei, oxe, sou eu. Aí eu falei, não, mano, você está diferente. Eu falei, você mudou suas amizades? Naquele mesmo dia, eu vi que ele começou a andar com pessoas totalmente diferentes dele. E eu comecei a perceber que eram as pessoas erradas. Aí eu falei? Você vê, as pessoas mudam rápido. Só pelo fato dela caminhar com a pessoa errada, ela já sai dela mesma. Tá conseguindo entender como isso é poderoso? Deixa eu te dizer uma coisa. Você sempre vai ser o reflexo das pessoas que você caminha. Tem pessoas que eu já falei mais de uma vez, não caminhe com fulano, não caminhe com Beltrano, não caminhe com fulano de tal. Pergunte por que a gente faz isso. Não é porque muitas das vezes essa pessoa que ela está caminhando é ruim. É só porque é ruim para ela, não porque a pessoa é ruim. O Vini, ele pode ser uma boa pessoa, mas muitas das vezes ele pode não ser uma pessoa boa para mim. Então, mesmo que ele seja uma boa pessoa, eu preciso entender que talvez ele não seja boa pessoa para mim. Está conseguindo entender isso ou não? E o filho pródigo, ele foi caminhar lá com os amigos dele do mundo. A Bíblia diz que ele caiu em uma furada tão grande que ele tentou comer as comidas dos porcos, bolotas, e não deixaram. E aí a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. Caindo em si, lê de novo aí, Ju. Ainda em si disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Agora veja como ele é quebrantado e humilde. Próximo verso. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Pegou ou não? Essa é a chave. Ele não chegou lá e falou, é claro que eu pequei, olha o pai que eu tenho.
Ele não correu como quem disse, não, você é doido, vou voltar para casa do meu pai, não. E ele nem levantou o nariz e falou assim, eu não preciso do meu pai. Não foi isso que ele fez. Ele se quebrantou e foi humilde. Ele falou, pequei contra o meu e pequei contra os céus. Você vê? Essa é a posição de alguém quebrantado e humilde. Você está pegando ou não? Agora eu vou te liberar uma palavra muito poderosa. Você está aí para pegar? Sabe por que você não precisa fugir? Ah, ninguém quer saber. Sabe por que você não precisa fugir? Segura aí, batera, que eu quero que eles entendam de forma clara o que eu vou falar aqui. Sabe por que você não precisa fugir depois de pecar? Porque ele não fugiu da cruz. Segundo, sabe por que você não precisa se justificar? Não, de novo. Sabe por que você não precisa se justificar? Porque o sangue dele te justificou. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Sabe por que você não precisa ser humilde? Ou melhor, você não precisa ser soberbo, meu Deus do céu. De novo, sabe por que você não precisa ser soberbo? Porque ele disse assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele vai te ensinar a ser manso. Ele vai te ensinar a ser humilde. Você tá aí ou não? Vou dizer de novo. Você não precisa se justificar porque ele já te justificou. O sangue dele é suficiente. Você não precisa fugir porque ele não fugiu da cruz. E o que é a cruz? Pergunte o quê? A cruz é justamente para resolver os seus pecados. Então você não precisa fugir dele, sendo que ele já resolveu na cruz. Deixa eu te falar uma coisa. Essas pessoas que são fujonas, essas pessoas que são soberbas, essas pessoas que são justificadoras, sabe o que ela precisa? Pergunte o quê? De Cristo. O problema é que a maior parte delas acham que já tem. O problema é que a maior parte delas acham que já tem o suficiente de Cristo. E é por isso que elas fogem. É por isso que elas se escondem. É por isso que elas se tornam soberbas. Porque elas não querem admitir que não carregam a quantidade de Cristo suficiente para vencer o pecado que ela acabou de cometer. Só que deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que está escrito nas Escrituras? Que é na nossa fraqueza, não é na nossa força, é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Deixa eu te dizer uma coisa, os seus pecados podem ser o combustível, olha que loucura que eu vou te dizer, para que você possa crescer na vida de Cristo. Porque cada vez que você pecar, você corre mais para ele. Cada vez que você pecar, você corre mais para ele. Cada vez que você pecar, você corre mais para ele. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você não precisa pecar para ir para ele, mas se pecar, vai para ele. Vou dizer de novo. Você não precisa pecar para correr para Cristo, mas se porventura você pecar, corra para ele e não dele. Você tá aí ou não, Recap? Deixa eu te dizer, sabe qual que é a melhor qualidade, a maior qualidade que existe para um filho de Deus? Não é ele pregar muito. Sabe qual que é a maior qualidade que existe para um filho de Deus? Não é ele falar bem. Sabe qual é a maior qualidade que existe para um filho de Deus? Não é ele tocar bem. Sabe qual que é a maior qualidade de um filho de Deus? É ele saber se arrepender. Sabe o que é arrependimento? Pergunte o quê? Metanoia. Se você lê no grego, toda vez que a Bíblia diz no Novo Testamento arrependimento, está escrito metanoia. Metanoia vem de metamorfose, que é justamente o processo que acontece de uma lagarta para uma borboleta. É exatamente esse processo. Então todas as vezes que você diz eu estou arrependido, sabe o que está acontecendo com você? Você está convergindo, assim como uma lagarta vai para uma borboleta, é isso que acontece com aquele que está arrependido. Presta atenção aqui. As pessoas arrependidas não é aquela que vem aqui e chora, ai meu Deus do céu, eu errei. Isso é remorso, não arrependimento. Porque todo arrependimento causa transformação e mudança na sua vida. E o que Deus quer de você? Não é remorso, é arrependimento. Ele não quer que você chore. Ele não quer que você fique pelos cantos, ai meu Deus, como eu sou falho. Isso é vitimismo. Isso é uma posição que Deus não te chamou. O que você precisa? Pergunte o quê? Se arrepender. Precisa convergir. Você precisa mudar. Você estava indo para esse caminho que é do pecado. Aí você fala assim, eu me arrependo diante de Deus. Ele te dá toda a capacidade que você precisa para fazer isso aqui, ó. E aí você vai para o outro lado do pecado. Você começa a fugir do pecado. Você está aí ou não?
O arrependimento é mudança e não remorso. Olha aqui para mim e olha muito sério, que eu quero finalizar com isso. Hoje é uma noite. Hoje é uma noite. Segura aí, teclado, segura aí os músicos, por favor. Hoje é uma noite que você precisa se mover arrependido. Hoje é uma noite para que o arrependimento que está dentro do seu coração saia para fora. Hoje é uma noite que Deus quer pegar você, chacoalhar você, não para te causar dano, pelo contrário, para te causar vida, para fazer com que esse Cristo cresça em você. Pergunte, como isso vai acontecer? Só você pode me responder. Eu não sei do que você precisa se arrepender. O seu arrependimento não vem para a morte. O seu arrependimento vem para a vida. Você sabe as pessoas que você precisa pedir perdão. Você sabe os erros que você precisa reconhecer diante de Deus. Não seja um fujão nessa hora. Não seja um justificador, fica contando desculpinha para você mesmo o tempo todo. Só você acredita nisso. Ninguém mais acredita, Deus não acredita. Você pode contar a história que você quiser sobre o seu pecado, Deus não acredita. Deus só acredita no arrependimento. Hoje não é noite para você ser soberbo, nem para você se vitimizar, se culpar. Hoje é uma noite para você se arrepender. E eu quero pedir para você fechar os seus olhos. O Espírito Santo de Deus, não eu, ele vai agitar o seu coração agora, a sua mente agora. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Nós te damos liberdade, Pai. Para cada um que entendeu essa mensagem, para cada um que recebeu essa mensagem,